Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Conversas. Nesse vídeo a gente vai te ensinar a como cadastrar setores dentro da sua empresa e para que serve cada setor. Os setores no Conversas são uma forma de você separar equipes de trabalho que têm responsabilidades diferentes dentro da sua empresa. Então, eu tenho um setor financeiro que vai responder sobre questões financeiras, eu tenho um setor de comercial para novos clientes, eu tenho um setor de suporte a fornecedores, eu tenho um setor de marketing. Então, eu posso atender Conversas e ter todos esses setores e usuários associados a cada setor com acesso somente as conversas que estão associadas àqueles setores. Isso é super interessante, porque você pode, em apenas um número de WhatsApp, conseguir direcionar facilmente aquela conversa para a pessoa correta que vai resolver o problema do seu cliente que está sendo atendido. O fornecedor ou funcionário, dependendo de como você usa o sistema. Para a gente cadastrar os setores, a gente vai aqui em configurações, clicar em setores. Aqui vão aparecer todos os setores que você tem. Eu vou cadastrar um aqui como exemplo. Vou escolher um nome para ele. Imagina que esse aqui seja o setor financeiro. Eu escolho uma cor. Essa é a cor que vai aparecer aqui no sistema para o setor financeiro e vai me facilitar na hora de eu ver a mensagem lá na área de atendimento e saber que aquela conversa está nesse setor. Posso escolher a cor que eu quero. E aqui eu vou colocar uma descrição. Na maioria dos sistemas, você põe uma descrição para facilitar você como usuário a lembrar o que você fez, o que você pensou. Mas aqui é diferente. Não só nessa tela, mas toda vez que você vê uma descrição no sistema do Conversas, pensa que essa descrição vai ser lida por uma ferramenta de inteligência artificial. Então, a gente tem recursos avançados aqui, por exemplo, que o assistente A, ele pode entender a conversa que está tendo e quando o cliente falar, por exemplo, eu queria falar com uma pessoa, ele vai transferir aquela conversa para um setor determinado de acordo com o teor da conversa. E para ele identificar qual é o setor certo, ele precisa saber o que o setor faz. E ele faz isso lendo essa descrição. Então, ele vai comparar o conteúdo da conversa com essa descrição para identificar qual o setor que casa melhor com aquela conversa e tentar acertar de primeira, sem precisar um ficar transferindo para o outro o cliente. Então, sempre que você vê um campo de descrição aqui no Conversa, preste atenção bastante nele, escreva com capricho e escreva como se você estivesse ensinando alguém o que aquele setor faz. Então, por exemplo, eu vou botar aqui. E uma coisa importante, escreva não o que é o setor financeiro, mas o que ele é responsável por resolver e por fazer na maioria das vezes, que é isso que vai fazer uma melhor identificação, se você quiser depois usar esse recurso de escolher o setor automaticamente na hora da transferência. Então eu coloquei, por exemplo, o setor financeiro vai ser o setor responsável por emitir boletos de pagamento, responder sobre descontos, emitir segunda via, fazer parcelamentos e quaisquer outros assuntos relacionados a dinheiro. Lembra que essa descrição não vai ser enviada para o cliente, ninguém vai ler isso aqui, é só para o assistente entender o que é a responsabilidade desse setor. Adicionei, e tão simples quanto isso, o seu setor está aqui cadastrado. Você pode editar, você pode marcar, uma vez que você já colocou ele aqui, marcá-lo como o default, que é o setor principal. O que é o setor principal? Se o cliente pedir para fazer uma transferência para uma pessoa e a gente quiser usar esse recurso automático e ele não identificar nenhum setor, ele manda sempre para o setor principal. Ou imagina que o cliente já entrou e já pediu, eu quero falar com uma pessoa, não quero falar com um assistente. É raro isso acontecer, tá? Mas imagina que ele já é um cliente antigo, já sabe o que ele quer, já sabe que vai precisar falar com uma pessoa. Então, se na primeira mensagem da conversa ele já pedir para transferir, ele não tem um teor para ele identificar e para onde mandar. Então, nesse caso, o assistente mandaria para o setor principal. Então, você escolhe qual desses setores, sempre tem que haver um principal, e você quiser aqui, você pode mudar, você marcar aqui e salvar, esse setor passa a ser o setor principal da sua empresa. E é isso que a gente tem para falar de setores, é bem rápido. Se você tiver qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Um abraço.